Você ou seu paciente tem usado as telas, o celular, computador, televisão em excesso e está com dificuldade de diminuir esse uso? Vamos entender Vamos entender junto um pouquinho do porquê que isso acontece? Olá, eu sou a Beatriz, sou psicóloga e ex-aluna aqui do NESME, e hoje a gente vai entender o mecanismo que gera o potencial viciante no uso de telas com foco na infância. Pra gente começar a entender um pouquinho do porquê que as telas, as redes sociais, elas são tão viciantes, elas são tão difíceis da gente largar, primeiro a gente tem que entender o conceito de reforço positivo. Esse conceito, ele vem lá da terapia comportamental, da análise experimental do comportamento. Ele vai fazer referência a fatores que podem aumentar a chance de um comportamento acontecer. Então, por exemplo, quando a gente posta uma foto ali no Facebook, no Instagram, e a gente recebe uma curtida, a chance da gente postar outras fotos ou mais fotos aumenta, porque aquela foto está sendo apreciada e as pessoas estão curtindo. Mas se eu faço um post sem muito engajamento, ninguém comenta, ninguém curte, a chance de eu fazer outro post daquele ou a mesmo postar outras coisas diminui, exatamente porque eu não tive o reforço positivo e me indicando que aquilo ali é aprovado, que aquilo ali é legal. E o reforço positivo não só tem a ver com o nosso comportamento, mas ele vai ter a ver também com a nossa sensação de bem-estar, com a nossa satisfação e com o prazer que a gente obtém a partir daquele comportamento. Então, se eu não tenho essa sensação boa, esse prazer, esse gosto em repetir aquele comportamento, muito provavelmente acontece o que a gente chama de extinção. Então, eu deixo de emitir esse tipo de atitude, de ação. Ficou muito confuso? Deu pra entender? Tá. Entender o reforço positivo pra gente poder entender por que as redes sociais, os jogos e os desenhos, eles prendem tanto, né, e mantêm a gente cada vez mais ali, é porque é exatamente esse reforço que tá por trás dos desenhos que são interativos, né, que possuem histórias ali cheias de informação e que colocam a criança no estado de querer saber cada vez mais o que vai acontecer ali, né, quando a gente tem essa curtida numa foto, quando a gente ganha uma recompensa num jogo, tudo isso contribui pra gente continuar ali naquela tela, naquele jogo, naquele desenho. Com um olhar cuidadoso, a gente pode até pensar que talvez a internet em si, a rede social em si, o jogo em si não seja o único exclusivo problema. Isso começa a se tornar problemático quando esse reforço é tão forte, né? Estar ali no jogo, estar imerso ali naquele universo é tão recompensador ali para aquela criança, para aquele adolescente ou até mesmo para os adultos, que outras atividades do dia, né? Outras atividades de rotina, de interesses, ficam enfraquecidas, né? O reforço que elas oferecem não é tão forte assim comparado com esses. E também, claro, né? Outro tópico que torna isso problemático é o tempo gasto nessas atividades. Por isso que quando a gente está falando de uso de telas, especialmente na infância, a gente está falando de muito cuidado, né, de supervisionar o conteúdo, de supervisionar, monitorar o tempo que a criança passa ali, para que a felicidade dela, para que o entretenimento dela não dependa única e exclusivamente da tela. Porque o que a gente vê hoje em dia, né, é que acontece com muitos pais e mães trabalhando o dia inteiro, ou com pais e mães muito ocupados, mesmo quando estão em casa, é que é mais fácil, né, deixar a criança ali no celular, na TV, no tablet, quietinha, sem dar trabalho. Mas na verdade, a criança tá se viciando e ela tá dependendo desse estímulo para ela poder ter alguma troca, já que as pessoas ao redor dela não são capazes de oferecer isso para ela. Quando a gente tem as telas, né, sendo utilizadas nesse contexto de distrair a criança, de deixar a criança quieta no cantinho dela, né, quando vão em restaurantes para poderem todos comerem bem, em paz, quando a gente tem um contexto em que as telas são utilizadas para acalmar uma birra de uma criança, a gente tá reforçando, inclusive, esse comportamento da birra, esse comportamento da criança ficar inquieta, dela ficar recorrendo mais às pessoas, porque ela sabe que dessa forma ela vai conseguir ter ali o tablet, o joguinho, o celular, enfim. Quando a gente tem esse quadro e as telas sendo usadas dessa forma com as crianças, a gente pode chamar inclusive de chupeta digital, porque é aquilo que vai fazer a criança se acalmar, se distrair e oferecer o que ela precisa naquele momento. E assim a gente tem um comportamento e um uso também problemático. Já na adolescência, então, o uso de celular, das redes sociais, de forma geral das telas, ele tem um reforçador social muito grande, já que a sensação de pertencimento, você se conectar com outras
outras pessoas que têm os mesmos interesses que você, ou até mesmo pela comunicação ser mais fácil através de uma tela, isso pode prender também, manter os adolescentes, os jovens ali, nesse uso cada vez mais intenso e mais frequente do celular e dessas redes como um todo. E aí, o foco do vídeo, né, a gente tá falando muito aqui de crianças e adolescentes, porque eles ainda estão em fase de desenvolvimento, tanto das funções executivas, da sua própria regulação e autogestão emocional, da sua autorregulação comportamental, né, isso tudo ainda tá sendo moldado, isso tá se criando ainda. E quando a gente tem a interferência das telas, quando a gente tem a influência de todo esse sistema de reforço, isso tem algumas complicações. Então isso vai ter impactos no humor, então é muito comum que a gente veja pessoas, né, jovens que usam muitas telas, muito videogame, mais irritados e irritáveis também, né, com menor tolerância à frustração, porque ela tá tão acostumada a ter aquele reforço, aquele retorno positivo, que quando ela não tem em atividades cotidianas ou quando ela deixa de ter o próprio jogo ali presente com ela acaba se estressando, se irritando e ela não sabe, porque ela não aprendeu a lidar com todo esse sentimento, com toda essa frustração. Mas antes da gente continuar com as informações do vídeo, não esquece de já se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar com aquela pessoa que deixa a criança livre aí no celular. Deixa aqui nos comentários as dúvidas que forem aparecendo que o Neisme responde você. A gente também observa alguns impactos no processo atencional e de concentração das crianças e dos adolescentes, que ficam cada vez mais agitados, esperando cada vez mais esse reforço, e aí nem sempre esse reforço, esse retorno que eles estão acostumados de vir tão rapidamente assim com as telas, vai vir num dever de casa, vai vir numa aula que eles precisam prestar atenção, num filme que eles estão assistindo com colegas. Então todo esse processo atencional ele também sai prejudicado pelo uso excessivo das telas. Outras duas áreas muito importantes que também são afetadas por esse uso excessivo são o nosso sono e a nossa alimentação. Existem alguns estudos que mostram que pelo simples fato de ter televisão no quarto, a qualidade do sono, o desempenho escolar, né, toda a regulação emocional também, o sistema de defesas do corpo, tudo isso sofre impacto de simplesmente ter uma televisão no quarto. E aí eu acho que os dados dessa pesquisa, né, mostram pra gente como que esse cuidado que a gente tem em desligar a televisão um pouquinho mais cedo, né, de evitar colocar a televisão no quarto, por exemplo, e especialmente das crianças e dos adolescentes, é um ponto que merece cada vez mais a nossa atenção. É muito comum também a gente ver, né, crianças e adolescentes mexendo no celular enquanto eles comem, né, antes mesmo de fazer uma refeição, quando a família tá sentada à mesa e a criança tá ali jogando algum joguinho ou vendo alguma coisa no YouTube. Isso é muito problemático, isso acaba atrapalhando a concentração da criança na alimentação, tem impactos no processo digestivo e a criança, a familiaridade, o contato que ela tem com a alimentação, ele praticamente é anulado, porque a tela ali vai ser muito mais interessante do que descobrir sabores, texturas e de viver o momento ali mesmo junto com a família. Então, quando a gente olha para esses impactos, a gente vê que a tela, né, o uso dos eletrônicos, quando ele está excessivo e presente no nosso cotidiano, ele vai ter um impacto não só emocional, no nosso humor, não só impactos psicológicos, da tolerância à frustração, por exemplo, mas o nosso corpo físico também sofre muito. Problemas posturais, problemas de visão, problemas nas articulações, né, a diminuição da frequência da atividade física, que leva ao aumento dos casos de obesidade, né, e sobrepeso. Todos esses fatores estão relacionados a esse uso problemático e excessivo, que infelizmente está se tornando cada vez mais comum na sociedade mundial, mas principalmente na brasileira, já que o Brasil é um dos países que mais consome internet no mundo. E a partir de tudo isso, então, que a gente está vendo aqui, será que tem algum jeito, será que é possível de fazer um uso moderado ou saudável das redes sociais e das telas durante a infância e a adolescência? Para responder essa pergunta e trazer um pouquinho de orientação para vocês diante do que foi exposto aqui, vou trazer as orientações da Organização Mundial da Saúde e de alguns outros institutos também, né, que chegaram num consenso sobre o tempo de exposição diária às telas de acordo com a faixa etária de cada criança. A principal indicação para as crianças de até 3 anos de idade é que elas não sejam expostas a nenhum tipo de tela por nenhum período de tempo, porque é nesse momento, né, o período crítico do desenvolvimento da criança, até os 3 anos, em que ela está explorando o ambiente, em que ela está entendendo, né, o meio social que ela começa a buscar outras crianças para ela brincar, que ela fica entediada, que ela descobre o funcionamento do mundo como um todo. Espera-se que até os 3 anos de idade a criança já tenha passado pela fase da explosão de linguagem, que ela esteja desenvolvendo a sua coordenação motora. E aí a gente vê que em crianças de até 3 anos de idade que tem esse uso muito frequente, todos esses processos de desenvolvimento, eles acabam ficando prejudicados
diagnosticados. Então a gente vê crianças muito estressadas, crianças com sono, horário de sono desregulado, a gente tem crianças que têm atraso na fala. Então por isso, nenhum tipo de tela em nenhum intervalo de tempo é indicado para essas crianças. Dos 4 aos 6 anos de idade, já se indica que a criança possa ter acesso a, no máximo, 1 hora de telas por dia. E esse uso, o que seria ideal, né, é que seria um uso compartilhado ali. Então, ela jogando algum jogo de dança, por exemplo, assistindo a um filme curto ali com a família, assistindo algum desenho de baixo estímulo, né, para que ela tenha o contato ali com o que a tela é capaz de oferecer, mas que seja um contato que ela não esteja exclusivamente ali sozinha, né, com o eletrônico, que ela não esteja desenvolvendo, para que não seja um uso passivo, e sim um uso ativo desse recurso. Dos 6 aos 9 anos de idade, a indicação para o tipo de uso que vai ser feito é a mesma, um uso ativo e compartilhado com outras pessoas da vida da criança. Só que esse tempo ele já começa a esticar um pouquinho e ele pode passar a ser até de, no máximo, 2 horas. Já a partir ali do início da pré-adolescência, né, 10, 11 anos para frente, quando a criança já começa a ganhar um pouquinho mais de autonomia, né, ela consegue gerenciar um pouco melhor as suas tarefas de casa, ela já pode também, né, por essas indicações, ter o acesso um pouco mais livre em relação ao tempo de uso. Mas mesmo assim, vale a ressalva que os pais precisam sempre estar atentos e sempre monitorando tanto o tempo que vai ser gasto nas redes sociais, nos jogos, enfim, mas também nos conteúdos que estão sendo consumidos. Já que muitas vezes o conteúdo, né, que está sendo colocado ali pelo próprio algoritmo do YouTube Kids, inclusive, né, que por mais que exista um filtro ali do que é passado para as crianças, muitas vezes alguns conteúdos que não são tão adequados assim acabam passando para elas também, né? Me lembro até de uma frase, de uma orientação da psicóloga Aline Sardinha, especialista em sexualidade, também na infância e na adolescência, que ela informa, né, que se o seu filho tem acesso a redes sociais, ao YouTube, você precisa orientá-lo e conversar com ele sobre pornografia, já que é um conteúdo, é uma temática que está muito sujeita aí na internet e que as crianças podem, mesmo sem querer, acabar tendo acesso a isso. Um outro ponto fundamental aqui é a história da pornografia. Tem muita atenção sobre o tema da pornografia. E eu concordo em gênero, número e grau que pornografia era melhor que não existisse no mundo. Acho que não ensina nada de bom, enfim, tem 1000 camadas de problema. Entretanto, adoraria que a pornografia fosse o único problema de exposição precoce das crianças à sexualidade. Então é claro que as crianças sim têm acesso fácil e restrito à pornografia. Toda criança que tem acesso à tela tem acesso à pornografia. Então, para além desses conteúdos que incitam a violência, que incitam também sexualidade, também tem aqueles conteúdos que vão incentivar práticas de automutilação e até mesmo outras que são até mais graves. Para os profissionais de saúde e para os pais e responsáveis, né, que estão convivendo com essa situação pela criança ou pelo adolescente, é muito importante que você busque sempre essa proximidade, né, com o jovem ali, para conseguir orientá-lo sem ser muito punitivo, para conseguir orientá-lo sem punir demais e que não afaste ainda mais, né, de você e aproxime, né, o jovem ou a criança ali desse mundo virtual, já que ele está cheio desses riscos, desses perigos. Qualquer iniciativa ali de orientação, de correção ou de cuidado pode ser interpretado como uma forma de punição. Para ilustrar um pouquinho mais essa problemática, a gente tem aí alguns documentários que mostram a realidade de pessoas que desde cedo fazem uso excessivo de telas e que precisaram de uma intervenção um pouco extrema, né, a gente pode até dizer, casos de internação, casos de reabilitação, para que o vício, né, do uso de telas, para o vício em jogos assim, eletrônicos também, fosse reparado, fosse trabalhado. Vivemos em uma sociedade em constante movimento. Estamos sempre mantendo um comportamento automático em diversos aspectos e a tecnologia tem uma grande influência nessa questão. O estilo de vida estampado em revistas e redes sociais é uma das causas que intensifica o desejo em querer ter e ser algo que pode estar além da nossa realidade. E não nos culpe, pois juntos estamos em uma era de conexão que gera cada vez mais uma desconexão. Se você quer ter acesso a esse material ou outros também que informam sobre o uso saudável de telas, a gente vai deixar links aqui na descrição para você. E aí, você gostou desse vídeo? Achou que a gente trouxe aqui interessante? Deixa nos comentários a sua opinião, as suas dúvidas e não esquece de seguir a gente aqui no YouTube e nas outras redes sociais do mesmo. Aqui na tela vão aparecer outros vídeos também muito legais, não deixe de conferir.